Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa apostila de programação de aplicativos mobile 2, utilizando a ferramenta Android Studio. Nesta agenda, nós vamos dar continuidade à criação do nosso aplicativo calculadora de soma entre dois valores. Anteriormente, nós efetuamos todo o processo de instalação e configuração do nosso ambiente de desenvolvimento Android Studio, efetuamos a configuração da nossa AVD, que seria o nosso celular virtual, e agora nós vamos dar continuidade com a criação da nossa interface, da nossa Activity e também da nossa codificação Java para dar vida às ações dessa nossa tela. Primeiramente, gostaria de apresentar para vocês que nós temos no Android Studio o padrão Constraint Layout. Esse padrão Constraint Layout é o que vai posicionar todos os nossos componentes na nossa interface gráfica. Observem que o nosso componente TextView, conforme apresentado anteriormente, ele possui amarrações com a constraint em sua orientação superior, inferior, direita e esquerda. Essas amarrações permitem a localização exata do componente em qualquer orientação do nosso dispositivo. Toda vez que nós vamos alterar essa minha interface, nós vamos remover essas amarrações. Então, nós vamos utilizar o botão Clear All Constraint, conforme imagem, para remover nossas amarrações do componente. Vale lembrar que o nosso componente precisa estar selecionado. Note que ele está aqui, ó, contorno em azul, ou seja, ele está selecionado. Clique sobre essa opção e nós removemos todas as nossas amarrações. Notem que o nosso componente continua aqui selecionado e ele perdeu as amarrações. Primeiramente, nós já vamos utilizar esse componente aqui, TextView, para ser uma label da nossa caixa de texto que receberá o primeiro valor. Todo componente, as duas opções, né, os dois atributos básicos dele são o text e o id. O que seria o text? O text é a mensagem que iremos informar para o nosso utilizador do aplicativo. Neste caso, o nosso text até o momento estava como Hello World. Nós vamos alterar para valor espaço 1, 2 pontos. Ou seja, ele irá informar o usuário que nesse campo será inserido o primeiro valor. Aperte o Enter e notamos que aqui na nossa Activity já alterou para valor 1. Um outro ponto importante do nosso componente é ID. ID nada mais é que o identificador desse componente, né? É um nome que nós vamos colocar nele para quando nós formos utilizar, a gente conseguir alcançar ele na nossa programação. O ID é único, exclusivo para cada componente. Eu não posso ter dois componentes com o mesmo ID. Neste caso, o ID do valor 1, nós vamos colocar txt valor 1.
e pressionar a tecla Enter. Pronto, já temos configurado o nosso primeiro componente. Na sequência, eu vou apresentar para vocês a nossa paleta de componentes. É nela que nós vamos encontrar todos os componentes necessários para a construção de um aplicativo, como por exemplo, textos, botões, widgets, entre outros. Com o decorrer do curso, nós vamos aprofundando na utilização de cada um deles. Por enquanto, nós vamos apresentar a parte de texto. Ela é dividida em vários itens. Entre eles, texto para receber fones, postal address, multiline texts, time, date, entre outros. O que seria essas opções? Quando eu utilizo, por exemplo, um texto do tipo date, ou seja, data, quando eu for inserir um valor, ele já vai formatar o teclado do meu dispositivo mobile para trabalhar com datas. Ou seja, o meu teclado ele não terá caracteres que não serão utilizados na inserção de uma data. A mesma coisa quando eu coloco um componente do tipo number. O meu teclado ele já vai vir configurado sem as letras, porque ele já subentende que esse campo será utilizado para números. Entre os números, nós temos o number decimal. Ele já vem preparado para a inserção de números decimais. E é o que nós vamos utilizar neste primeiro momento. Nós estamos trabalhando com uma calculadora que poderá receber valores decimais. Vou clicar sobre ele e arrastar para a nossa Constraint Layout. Da mesma forma que o nosso TextView, o nosso Edit Text do tipo number decimal, ele possui também o seu text e a sua ID, o seu ID. No text, nós vamos deixar em branco, o usuário não terá nenhuma informação. E a sua ID eu vou alterar para EDT valor 1. Pronto. É necessário mais uma inserção de um text e mais a inserção de um edit text. Vamos lá? Seu text será valor 2 pontos. O seu ID será txt valor 2. Vamos efetuar a inserção de mais um number decimal. Sua ID será EDT, valor 2, e o seu text em branco. O próximo passo é a inserção de mais um edit text e mais um text view, onde serão apresentados o resultado dessa soma. Seleciono o text view, arrasto para a minha Activity. Sua ID será txt
resultado, e o seu teste, resultado, dois pontos. Pressiono Enter. E mais uma vez, a inserção de um teste number decimal. Sua ID será EDT, resultado, e o seu teste em branco. Pronto. Nós precisamos agora ter um componente para disparar esse evento de soma entre os dois valores e apresentar o resultado. O nosso componente que será responsável por esse disparo da ação é o nosso componente botão. Nós vamos trabalhar com o componente botão. O nosso usuário, uma vez pressionando o botão, fará o dispare da soma entre os dois valores e apresentar o resultado. Clique e arraste para a nossa Activity. Da mesma forma que os outros componentes, nós iremos alterar a sua ID para btn somar e o seu teste para somar. Pressione Enter. Pronto, pessoal. Nossos componentes necessários para o nosso aplicativo foram inseridos na nossa Activity. Notem que em nosso Constraint Layout se encontram todos eles com seus respectivos nomes. Restando apenas a parte de amarração dos componentes. Como que eu faço? Eu vou selecionar o primeiro componente e apertar o botão Infer Constraint, como figura. Notem que automaticamente foi gerado toda a amarração dos nossos componentes utilizados na nossa Activity.